Olá pessoal, aqui é Joel Rodrigues, falando aqui do Best Design. Hoje, 5 de dezembro, por volta aqui de 10h30 da manhã, gravando essa primeira mini palestra sobre um assunto muito importante, que é como investir em ano de eleições. A ideia é apresentar formas de proteger o seu patrimônio ou de identificar oportunidades ano que vem. A gente sabe que o ano de eleições é um ano bem acirrado, a disputa, especialmente pela presidência, ela é bem complicada, envolve vários fatores e isso impacta nossos investimentos. E a gente vai conversar sobre isso daqui. Por sinal, tem um assunto bem interessante, uma curiosidade. Na época do Império, as eleições eram definidas pelas favas. É isso mesmo. As favas brancas eram sim, as favas pretas eram não. E contava-se as favas e aí no final tinha lá o resultado. Tanto é que tem a expressão favas contadas. E as nossas eleições, especialmente ano que vem, estão longe de ter essas favas contadas, não é verdade? Nessa mini palestra, a gente quer conversar sobre o que se espera para as eleições de 2022. Você já tem o seu candidato, está convicto nele realmente, sabe quais são as promessas de campanha? A gente vai conversar sobre isso. Como os investimentos reagirem em ano de eleições? Isso é fundamental. Especialmente porque antigamente, a gente recebia uma ligação, ou a gente colocava um dinheiro numa poupança, colocava um dinheiro numa aplicação simples, olhava o extrato lá, estava rendendo, tudo bem, tudo ok. Hoje, com a diversidade de informações que nós temos, com a diversidade de produtos de investimentos que nos é apresentado, saber onde investir, como investir, se aquele investimento está realmente atrelado aos nossos objetivos, às nossas necessidades, é fundamental. E a gente tem como principal objetivo compartilhar esse conhecimento. Nós vamos falar sobre tesouro direto, nós vamos falar sobre fundos imobiliários, investimentos no exterior, vamos falar sobre diversos ativos financeiros para ajudar você a tomar as melhores decisões. Nós vamos também falar sobre como montar uma carteira defensiva para se proteger das incertezas ou como montar uma carteira ofensiva para aproveitar as oportunidades. Por sinal, se você gosta desse assunto de mercado financeiro, tem um livro bem interessante que é O Mais Importante para o Investidor, de Howard Marks. Eu recomendo demais esse livro, eu adorei. E ele faz uma analogia aos times de futebol. Tem times de futebol que tem uma estratégia mais defensiva, o objetivo é não levar gols, então assim, não ter surpresas. Já tem times que querem fazer gols, tem uma estratégia mais ofensiva. Então saber qual é a melhor estratégia para você, para o seu momento, para as suas necessidades, é fundamental para fazer bons investimentos. Então vamos lá. Prazer aqui, eu sou Joel Rodrigues, sou economista, formado pela UFC, sou profissional CFP, esse CFP é Certified Financial Planner, é uma certificação internacional em planejamento financeiro. Trabalho no mercado financeiro desde 2011, atualmente sou assessor de investimentos, ou seja, eu cuido exclusivamente da parte de investimento, desde o primeiro horário ali que eu começo a trabalhar, até o final eu acompanho o mercado, eu acompanho as notícias que envolvem mercado financeiro, tudo com o objetivo de ajudar as pessoas a investirem melhor. Esse é o nosso grande objetivo. Se as pessoas alcançam seus objetivos, eu alcanço o meu objetivo também. Então, nós temos o prazer, a satisfação de compartilhar conhecimento, de ajudar as pessoas a tomar as melhores decisões. Inclusive, existe um livro, eu não estou lembrado o nome do autor aqui, mas é Apresentações Poderosas, e ele fala que o sucesso está ligado diretamente à quantidade de pessoas que você ajuda. Então, se com esse vídeo eu estou ajudando algumas pessoas, eu acredito que realmente é um sucesso, eu acredito que realmente alcancei um grande objetivo. Então, vamos lá. O que esperar para as eleições de 2022? Nós temos aí o Jair Bolsonaro, atual presidente da República. Nós temos Lula,
que disse que ainda vai definir a candidatura só em março, mas a gente sabe que ele já está procurando alianças para definir, né, a sua candidatura para o ano que vem. João Dória, até semana passada que era o Eduardo Leite, mas na semana passada saiu a definição do candidato do João Dória para o PSDB. Ciro Gomes, né, a gente conhece aqui, nosso conterrâneo, ali caminhando ali por fora. Sérgio Moro, que apareceu agora, né, já se filiou ao partido do Podemos, está procurando alianças, está correndo o Brasil atrás de alianças. E aí? Quem é o candidato de você, afinal? Eu tenho muito cuidado para falar qualquer coisa sobre esses candidatos, porque se eu falar um ponto ou uma vírgula, as pessoas já pensam, olha, é o eleitor do Bolsonaro, olha, é o eleitor do Lula, olha, de direita, esquerda, por aí vai, esses nomes aí que as pessoas criaram para definir a pessoa que defende um ou outro candidato. A verdade é que é uma disputa extremamente acirrada. Lula, nesse momento, está liderando as pesquisas. Jair Bolsonaro também está ali em segundo lugar. Semana passada foi aprovado a PEC dos precatórios, que viabilizou a extensão do Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, um valor de R$400. E assim, do Bolsa Família especificamente, até um dado que eu gostaria de trazer, com o Bolsa Família, Auxílio Brasil, 5% da população brasileira vive abaixo da linha da pobreza, ou seja, na extrema pobreza. Sem o Auxílio Brasil, esse número poderia chegar a 12%. Então, nós vivemos num país onde a distribuição de renda ela é muito desigual. Com certeza, programas como esse são importantes. A questão que vem depois, a questão é como fazer com que aquelas pessoas não fiquem dependentes só disso. A questão é como não usar esses programas com fins eleitoreiros. Então, é uma discussão a ser feita. João Dória vai trazer com certeza, né, como sua principal proposta, como sua principal bandeira, a questão da vacina. A gente precisa isso é claro, que foi um dos que começaram, né, com o Coronavac, isso daí foi fundamental para o avanço das vacinas aqui no nosso país, que aí é outro ponto também que gera polêmica, as pessoas falam que Coronavac é só água e tudo mais, eu não quero entrar nessa discussão, mas ele está querendo fazer uma aliança com o Sérgio Moro para se tornar a terceira via, uma nova expressão que surgiu agora, né, nessas eleições. Então, assim, as últimas eleições eram a polaridade PSDB, PT. Nas últimas, né, teve o PL, que era o partido do Jair Bolsonaro. E agora a gente tem essa polaridade, Jair Bolsonaro, Lula. E agora uma terceira via. Então, o Ciro Gomes também está ali caminhando, buscando. Ele tem forte presença eleitoral aqui no nosso estado, mas aparentemente ele não consegue ganhar a simpatia, né, ganhar votos, né, no Brasil para colocá-lo como um candidato muito forte. Então, assim, como eu disse, todos esses são pontos, talvez até opiniões pessoais. Você talvez tenha uma opinião diferente, a gente entende, compreende. A questão é como isso vai impactar os nossos investimentos. Isso aí é o grande X da questão. Tá aqui como os investimentos reagiram em ano de eleições. Lá em 1994, quando a gente teve o Fernando Henrique, ele era ministro da Fazenda do Itamar Franco, foi um dos responsáveis pela criação do Plano Real, que realmente venceu a inflação, que pôs fim ao quadro de hiperinflação que reinava no nosso país, com vários planos econômicos que não foram de sucesso, Plano Collor, Plano Verão, Plano Bresser, Plano Cruzado. Todos esses planos não conseguiram vencer a inflação e o Plano Real conseguiu. O Plano Real foi um dos planos de mais sucesso, um dos planos econômicos de mais sucesso na nossa história econômica. De fato, conseguiu realmente colocar o nosso país nos trilhos,
E isso representou, teve relação direta com o retorno da Bolsa de Valores lá em 1994, fechando com quase 37%. Já em 1998, esse quadro mudou drasticamente. Aqui a gente teve problemas de racionamento de energia, já não sabia se ele conseguiria conduzir a economia do país. Então a bolsa caiu naquela época ali cerca de 33%. Em 2002 foi a vez do Lula ser o vitorioso e naquele momento a economia, né, no caso a bolsa de valores, caiu 17%, porque não se sabia exatamente o que é que aconteceria, como é que o Lula conduziria a política econômica. E de fato ele conduziu muito bem, teve várias medidas políticas que contribuíram para o crescimento do nosso país, foi favorecido pelo boom das commodities, ou seja, a China cresceu muito e isso fez com que diversas empresas brasileiras se valorizassem, tanto é que em 2006 a bolsa fechou com quase 34%. Já em 2010, quando entrou a presidente Dilma, esse quadro começou a mudar. Aqui nós temos resquícios de uma das maiores crises econômicas e financeiras que aconteceu no mundo todo, a crise do subprime em 2008. Por sinal, se você tiver interesse em saber mais sobre esse assunto, te indico o livro, o filme A Grande Aposta, que é um livro muito bacana, um filme muito bacana, muito legal. Então, fala sobre o que aconteceu lá em 2008, com essa crise do subprime. Em 2014, tivemos uma disputa política, uma disputa eleitoral bem acirrada entre Dilma e Aécio Neves, fechou ali na casa dos 3% negativa. Quando foi em 2008, com o Jair Bolsonaro, a bolsa fechou em 15%. E aí, o que é que nós temos como lição? Em ambientes de certezas, a gente consegue ver a bolsa de valores valorizando. Em ambientes de incertezas, a gente consegue observar que a bolsa cai. Aí você, Joel, eu não invisto em bolsa de valores. Tudo bem, mas a bolsa de valores tem impacto direto na inflação, nas taxas de juros, sabe? Então, vou explicar por quê. Quando a bolsa de valores cai, isso quer dizer que as pessoas, né, os investidores institucionais, os grandes investidores, buscam ativos de baixo risco, que tem menor volatilidade, como o dólar, como a taxa Selic, que a gente vai falar já já sobre o que é a taxa básica de juros da economia. Aumentando o dólar impacta nos preços de vários produtos e aumenta a inflação. As pessoas procuram investir em taxas de juros, aí as taxas de juros aumentam e isso encarece empréstimos e financiamentos. Então vê como tem uma correlação, um ambiente de incerteza, bolsa de valores, inflação, dólar, taxa de juros. Então tudo correlacionado. Isso é muito importante. E aí a questão é saber o quê? Ano que vem é um ambiente de certezas ou mais incertezas? Isso daí é importantíssimo para a gente tomar boas decisões. Então, a gente tem aqui nesse gráfico fazendo a correlação entre Bovespa e CDI. CDI significa Certificado de Depósito Interfinanceiro. Você tem a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, e a taxa CDI, que é a taxa que é realmente usada no mercado como base, para empréstimos, financiamentos. É a taxa que remunera, por exemplo, CDBs, é a taxa que os bancos utilizam para fazer empréstimos entre si e tem como base para fazer empréstimos para pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então a gente vai fazer aqui acompanhar que de 1994 até 2020, o CDI, olha só, superou o Ibovespa. Então, se você tivesse colocado seu dinheiro aqui e resgatado aqui, você não teria passado por todos esses sufocos durante esses mais de 25 anos. Interessante. Então, no nosso país,
o CDI bateu a Bolsa de Valores. Aí talvez você diga assim, pronto, João, então a melhor coisa é colocar num Tesouro Selic, numa poupança, num CDB, que vai dar tudo bem, está tudo resolvido. Será mesmo? Esse daqui é uma tabela onde a gente colocou 4 investimentos que você conhece. Companhia Siderúrgica Nacional, Bradesco, Sabespar, empresa de saneamento básico, e CEMIG, uma empresa de transmissão de energia elétrica. Se uma pessoa tivesse colocado 100 mil reais no ano 2000, agora em 2021 ele teria 3.786.000 reais. 100 mil se transformou em quase 4 milhões de reais. Uma valorização, no caso do CSN, de 9.158%, do Bradesco de 2.600%, Sabespar de 1.300%, CEMIG de quase 2.000%. Então o cara colocou 25 mil aqui na Companhia Siderúrgica, 20 anos depois, mais de 2 milhões. No Bradesco tinha colocado 25 mil, mais de 670 mil reais. Sabespar colocou lá 25 mil reais, mais de 326 mil reais. CEMIG, 25 mil, quase 500 mil reais. O que é que nós queremos mostrar aqui? É que identificar as oportunidades é fundamental. Não existe um melhor investimento. O que existe são as melhores estratégias para aproveitar as oportunidades. E o mercado muda muito de um ano para o outro. Então, se a pessoa tivesse colocado um dinheiro só no CDI por 20 anos, com certeza não teria acumulado todo esse recurso aqui. Isso é muito interessante. Esse dado aqui é muito importante. Identificar oportunidades de investimentos. Talvez você diga assim, Joel, eu quero deixar meu dinheiro lá aplicado, eu não me preocupo tanto com isso, tudo bem, mas hoje, mais do que nunca, você precisa se preocupar. Eu vou dizer por quê. Há alguns anos, na época de hiperinflação, as pessoas compravam um imóvel, com 10 anos aquele imóvel dobrava de valor. Era fácil de vender, era fácil de alugar, tudo mais. Além disso, a pessoa colocava o dinheiro no banco e existia uma coisa chamada overnight, que fazia com que o dinheiro rendesse com base na inflação. Então, se a inflação de um dia para o outro foi 30%, você veria o seu dinheiro valorizando 30% de um dia para o outro. Esse negócio de overnight acabou, não existe mais. Esse negócio de comprar imóveis para vender no futuro, às vezes dá certo, às vezes não. A questão de imóveis tem um problema especial que é o de liquidez. Às vezes você coloca um bom dinheiro para investir em imóveis e se acontecer alguma situação, você precisa desse dinheiro, você talvez não consiga vender como gostaria, como queria, pelo preço que queria. Eu, quando era gerente lá do Banco do Brasil, peguei várias situações de pessoas que fizeram empréstimos, fizeram financiamentos, se endividaram porque investiram em imóveis, mas não conseguiram vender. E acabou que entrou numa bola de neve de empréstimos de financiamentos. Então você pode utilizar a estratégia de investir em imóveis? Claro, é excelente essa estratégia. Mas também precisa ficar atento às estratégias de ativos financeiros, porque aqui também tem grandes oportunidades. Então vamos lá. Como montar uma carteira defensiva para se proteger das incertezas? Então, isso vai depender muito dos teus olhos. Se os teus olhos estão vendo muitas incertezas para o ano que vem, é o momento de se proteger. É o momento de pegar o teu time, colocar ali na frente do gol, botar um ônibus ali para não levar nenhum gol, para não levar nenhum susto. Pessoas assim, né, investidores assim, que querem uma carteira defensiva, geralmente eles têm objetivos de curto prazo, então devem usar o dinheiro ali no ano, 2 anos, por exemplo, para comprar um imóvel, para fazer uma viagem, para ajudar na educação dos filhos. Ou são aquelas pessoas que não gostam de ver, em hipótese nenhuma, a rentabilidade negativa dos seus investimentos. Se você é assim, é preciso montar uma carteira defensiva. E quais são os ativos que compõem uma carteira defensiva? Uma carteira de baixo risco.
que são usadas para reserva de emergência ou de oportunidade. Então aqui, como você quer montar uma carteira defensiva, o seu principal objetivo é não levar gols. Então, um dos primeiros investimentos, um dos mais seguros, é o Tesouro Selic. Vamos falar sobre títulos públicos aqui rapidamente. Quando você empresta o seu dinheiro para o governo te promete pagar uma taxa de juros acertada. No caso do Tesouro Selic, essa taxa acertada é exatamente a variação da taxa Selic. Se a taxa Selic aumentar, você vai receber a remuneração por essa valorização. Se diminuir, a remuneração vai diminuir. Ou seja, não há possibilidade desse investimento ter rentabilidade negativa. Ele vai valorizar, ele vai render mais ou vai render menos, mas nunca ter uma rentabilidade negativa. E por que o Tesouro Selic é um dos investimentos mais seguros? Porque quando você empresta o seu dinheiro para o governo pode criar mais dinheiro para honrar os seus compromissos, pode fazer empréstimos junto a entidades internacionais como o FMI, pode aumentar os impostos. Então tem vários mecanismos para honrar os compromissos deles com os títulos públicos, no caso, que são títulos, que são, na prática, empréstimos que eles fazem, que nós fazemos para o governo. Então o Tesouro Selic é um dos primeiros investimentos que a gente coloca aqui e um dos mais seguros para você que procura ativos de baixo risco. Depois vem o CDBDI. O CDB, ele é um título bancário, ou seja, é emitido por uma instituição financeira. Então, funciona o quê? Você empresta o seu dinheiro para o banco. Como existem vários bancos, tanto os bancos maiores como os bancos menores às vezes não têm poder de negociação contra bancos maiores. Então foi criado o FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Então, se você investir em um CDB até R$250 mil por CPF, por instituição, se aquele banco vir a quebrar, você tem garantido esse recurso lá. É uma forma de os bancos pequenos oferecerem uma rentabilidade melhor e trazer mais segurança para você. Qual a diferença básica entre Tesouro Selic e CDB? Geralmente, quando acontece um grande estresse na economia, uma crise que ninguém esperava, como 2008, como a crise da pandemia do coronavírus, as pessoas vão atrás de tanto de investir como de retirar o seu dinheiro dos títulos públicos. E aí a plataforma de negociação do Tesouro Direto é fechada para negociações. Então imagina você estar precisando do dinheiro e não conseguir resgatar. Por isso que o CDB ele é interessante. Ele não acontece esse tipo de situação e você precisar do dinheiro, ele está lá bloqueado. LCA e LCI. Letras de crédito agronegócio, letras de crédito imobiliário. Esses investimentos, eles apareceram com mais força lá em 2014, quando o governo retirou a cobrança de imposto de renda e também colocou sobre uns investimentos que tem fundo garantidor de crédito, assim como o CDB. Então, eventualmente, o banco quebrando, se você tem até R$250 mil por instituição, você é coberto, eventualmente, se aquele banco vier a quebrar. Os bancos utilizam esse recurso para financiar agronegócio e setor imobiliário. E por conta disso, eles são isentos de imposto de renda. Hoje, nesse momento, 2021, dezembro de 2021, com a alta das taxas de juros, são investimentos bastante interessantes para colocar no portfólio. São isentos de imposto de renda, não tem taxa de administração, tem FGC, então são bem interessantes. Fundos de investimentos DI. Fundos de investimentos é quando você, várias pessoas se juntam, pegam o nosso dinheiro e colocam dentro de um banco para uma pessoa profissional administrar aquele recurso. Então, isso são fundos de investimentos. Fundos de investimentos DI
Isso quer dizer que aquele gestor ele vai buscar a rentabilidade, acompanhar a rentabilidade ao CDI. Ótimo, então é um investimento de baixo risco, porque está atrelado às taxas de juros, então podem render mais ou podem render menos. Qual é o ponto aqui? Fundos de investimentos têm taxa de administração. Então você precisa saber se aquele fundo de investimento tem uma taxa de administração muito alta. Não faz sentido você ter um fundo de investimento que acompanha apenas a variação das taxas de juros e ter uma taxa de administração altíssima. Não faz sentido nenhum. Então, se você tem um investimento como esse e tem uma taxa de administração alta, procure seu gerente, procure seu assessor para pegar um fundo de investimento que tem uma taxa de administração menor ou levá-la para o CDB, que não tem taxa de administração. Tá bom? Então essas dicas são importantíssimas porque eu peguei fundos de investimentos, DIs, com taxa de administração de 2% e a rentabilidade foi 1,5%. Então, na prática, você pagou o banco para guardar o seu dinheiro. Não faz sentido isso. Investimentos de médio risco. Então são aquelas pessoas ali que elas querem um time mais equilibrado, eles nem querem se defender tanto e também querem aproveitar as oportunidades. Geralmente também são pessoas que têm um horizonte de investimento de 3 anos. Tá? Então são investidores do perfil moderado, que é o que a gente chama aqui. O primeiro deles é o tesouro pré-fixado. Então, como eu disse anteriormente, títulos públicos é um empréstimo que você faz para o governo. E por conta disso é um dos investimentos mais seguros que tem. No caso do pré-fixado, quando você compra um título pré-fixado, você sabe exatamente a rentabilidade desse seu investimento. Então você pode escolher rentabilidade por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Exemplo, você compra um título pré-fixado que paga 12% ao ano com vencimento para 2023. Você sabe que 2022, 2023 ele vai render 13%, 12%, aconteça o que acontecer. Excelente investimento. Assim como o Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA ele paga a inflação mais uma taxa pré-fixada. Nós chamamos isso de título híbrido, que tem uma taxa que acompanha a variação da inflação e tem uma taxa fixa. Então a gente chama isso de títulos híbridos. Excelente também para você manter o seu poder de compra, porque você sabe que a rentabilidade dos seus investimentos vai ser a rentabilidade real, acima da inflação. Qual é o ponto desses dois aqui? É que se você resgatar um desses dois títulos antes do vencimento, você pode resgatar menos do que o que você aplicou. A gente chama isso de marcação a mercado. Ou seja, você comprou um título hoje e daqui a 6 meses, quando quiser recuperar, resgatar esse título, o mercado vai olhar assim, vou pagar o que esse título está valendo hoje. E aí, dependendo da situação da economia, ele pode ser vantajoso ou desvantajoso. Isso aí é muito importante, essa dica. Outro ponto importante é que esses dois títulos se beneficiam em um quadro de queda das taxas de juros. Então, por exemplo, hoje, dezembro de 2021, a gente acompanha uma alta muito forte das taxas de juros. As taxas de juros saíram de 2,5% ano passado, já estão em 7,75%, já tem uma nova previsão de alta. E o mercado acredita que a taxa de juros vai chegar no máximo 12%. O máximo, não vai passar do que isso. Então, se você pega um título pré-fixado de 13%, um IPCA que paga inflação mais 5%, 6%, nesse momento é um excelente negócio. Se esse cenário se confirmar, se de fato as taxas de juros chegarem até 12% e começarem a cair, porque aí você vai ter um investimento que vai se valorizar ainda mais. Crédito privado é uma forma de você fazer empréstimos para empresas. Então você pode fazer empréstimo para o governo, para os bancos e para as empresas, em troca de uma remuneração. No caso dos três, o crédito privado é o que tem mais risco, porque você está emprestando para uma empresa, que pode quebrar, que pode falir.
E geralmente esses investimentos pagam uma remuneração melhor. Então esse aí é o ponto. Você pode achar investimentos que são de crédito privado, como por exemplo as debêntures, que pagam uma remuneração melhor do que títulos públicos. Qual é o ponto aqui? É analisar a empresa que está emitindo esse título aqui. Ver se realmente vale a pena correr esse risco em busca de ter um retorno melhor. Fundos multimercados. Esses fundos multimercados eles são bastante interessantes, primeiro, porque na maioria deles eles podem investir em diversos ativos. Títulos públicos, debêntures, ações, renda fixa. Então, dependendo da política de investimento, da estratégia, ele pode ter várias opções de ativos financeiros para poder investir. Além disso, os fundos multimercados têm mecanismos de defesa, de proteção, que se acontecer alguma eventualidade, uma crise, um estresse na economia, eles seguram mais a porrada do que outros investimentos como os fundos de ações. Então é interessante para também você ter no portfólio. Por fim, fundos de investimentos imobiliários. Então a gente viu que fundos de investimentos é quando você, outras pessoas se reúnem para investir buscar uma gestão profissional para investir com alguma estratégia de investimento. Fundos de investimentos imobiliários, eles têm a estratégia de investir em ativos imobiliários. Imóveis em construção, lajes corporativas, investimentos que adquirem, por exemplo, LCA, LCI, CRIs, LCI e CRIs, né, que são ativos imobiliários. Então, você tem um foco aqui em investir em ativos imobiliários. E qual é o grande diferencial desse fundo de investimento imobiliário? É que ele paga dividendos, respeitado algumas condições, ele paga dividendos todos os meses. É uma forma de você receber uma renda passiva, de você reinvestir o dinheiro que você aplicou ou de custear alguma despesa. Então imagine que você colocou 100 mil reais em um fundo de investimento imobiliário que paga 1% de dividendo todos os meses. Todos os meses vai cair na sua conta R$1.000. E aí você pode usar para pagar suas contas, você pode usar os R$1.000 para reinvestir. Aqui mora, né, a grande essência do dinheiro trabalhar para você. Então aqui são alguns desses investimentos mais apropriados para investidores de médio risco. Pronto, então vamos seguir aqui a nossa conversa, nosso bate-papo, sobre como montar uma carteira ofensiva para aproveitar as oportunidades. Obviamente, a carteira ofensiva são para aqueles de perfil mais arrojado, né, que tem horizontes de investimento maiores, né, longo prazo, 3, 4, 5 anos e por aí vai. Não tem necessidades de curto prazo, já tem a sua reserva de emergência formada. Mas também para o perfil conservador é interessante. Por quê? Porque a gente acompanha, né, pela nossa experiência, que as pessoas investem em ativos de baixo risco para ter segurança e lá na frente elas se incomodam com a rentabilidade e aí querem buscar um investimento que tem um retorno melhor. Só que quando isso acontece, às vezes as ações, os investimentos já se valorizaram tanto que a tendência, na verdade, ali é pegar um pior momento. A gente perder exatamente esse momento de oportunidades. Então, você conhecer o seu perfil é interessante, mas também saber as estratégias para o momento certo também é fundamental para fazer bons investimentos. Então vamos lá. Os investimentos de alto risco, eles procuram ter um maior potencial de retorno. Um deles são os fundos de ações, ou seja, você delega a um gestor profissional a gestão dos teus investimentos. E aí ele busca uma estratégia, por exemplo, uma estratégia small caps, que são empresas de crescimento, uma estratégia com base em dividendos, ou uma estratégia com base em investimentos no exterior. Fundos de ações são bem interessantes. Qual é o ponto? Existem muitos fundos de ações que apenas compram ações de empresas como, por exemplo, Vale, Banco do Brasil, Petrobras.
Então não faz sentido você pagar uma taxa de administração para o cara ir no mercado apenas e comprar ações dessas empresas. O ideal é que você compre diretamente no mercado essas ações, porque assim você vai reduzir um custo que é essa taxa de administração. Ações de empresas com foco em dividendos. Então, dividendos é uma distribuição da parte dos lucros das empresas. No nosso país existe uma lei, então se não for decidido em assembleia, as empresas são obrigadas a distribuir 25% do lucro, e muitas empresas fazem isso. Então é uma estratégia muito interessante de comprar empresas que têm um lucro bem interessante, como empresas de energia elétrica, empresas de saneamento básico, instituições financeiras, e fazer com que aqueles dividendos componha o seu portfólio, tanto para reinvestimento como para manutenção do seu custo de vida. Ações de empresas com foco em crescimento. Então, por exemplo, a Apple já foi uma small cap, já foi uma empresa desconhecida pelo mercado, uma empresa que estava em crescimento, e hoje é uma empresa em termos de valor de mercado trilionária. Identificar uma oportunidade como essa é interessantíssimo. E investimentos no exterior. Hoje, mais do que nunca, investimentos no exterior é uma estratégia muito interessante. Por quê? Até 2020, apenas investidores institucionais, ou seja, acima de R$1 milhão, podiam comprar BDRs. BDRs são títulos de empresas com sede no exterior e que você pode adquirir aqui no Brasil. BDR significa Brazilian Depositary Receipts. Então você pode comprar de forma indireta ações de empresas como Apple, como Google, como Netflix, como Amazon. Então você consegue investir nos grandes conglomerados empresariais do mundo. Então, seguindo aqui, como identificar boas empresas para investir. Esse tópico é importante porque nós aqui observamos que existem muitas pessoas que usam o seu patrimônio para investir em empresas, como por exemplo, Oi, Cogna, que são empresas com alto endividamento, são empresas que não estão bem aos olhos do mercado. Na verdade, a gente aponta que isso não é um investimento, isso é uma especulação. Eu conheço cliente que tem R$400 mil investido em ações da Oi, comprou a R$1, com a expectativa de que essas ações subam e assim seu capital se valorize. E isso foi feito há 1 ano. E as ações da Oi não passaram esse R$1. Então ali sobem, caem. Então durante todo esse tempo não saiu ali do 0 a 0. Então identificar boas empresas para investir é fundamental. Um dos pontos é retorno frente ao capital investido. Ou seja, são aquelas empresas que realmente têm resultados consolidados ao longo de vários anos, né? Que é exatamente a estabilidade de resultados. Baixo endividamento. Então, todas as empresas têm dívidas, mas existem aquelas que têm tantas dívidas que têm mais dívida do que caixa, né? Que mais dinheiro guardado. Essas empresas não são interessantes para investir. As empresas que têm baixo endividamento, sim. Empresas que são boas pagadoras de dividendos, ou seja, que vêm tendo os lucros recorrentes e que distribuem esses lucros entre os acionistas. Empresas que têm gestão competente e eficiência operacional. A gente observa no mercado que tem empresas que até manipulam os dados contábeis e aí impacta exatamente na questão da gestão. Então esses pontos aqui são fundamentais para a gente identificar boas empresas e identificar se elas estão a preços interessantes, que é exatamente aqui, ó, na oportunidade. Momentos de estresse, né, momentos onde tem essa crises como a gente está passando, que infelizmente, né, impactaram a nossa vida de forma muito forte, de uma forma muito dura. Então, se a gente espera que isso passe o quanto antes, mas quando a gente fala exatamente sobre investimentos, a gente sabe que são momentos de oportunidades para você fazer com que o seu patrimônio avance. E aqui é o momento que o mercado reconhece que aquilo foi uma oportunidade. E onde é que está o erro?
Muitas pessoas só querem começar a investir em ações quando está aqui. Esse momento que a gente está vivendo é exatamente aqui, essa oportunidade. Quem aproveitar esse momento vai conseguir, de fato, ter um avanço no seu patrimônio, mas isso não vai ser da noite para o dia. Vai ser 2 anos, 3 anos, 4 anos. Mas, com certeza, são oportunidades. Só chegando aqui à parte final da nossa apresentação. Então, a gente quer apresentar aqui um modelo de carteira defensiva que tem um grande objetivo de que não levar gols. Claro, não pode esquecer do ataque. Proteção acima de tudo. Então, visa segurança, visa ativos de baixo risco. Então, a maior parte dos investimentos estão atrelados a pós-fixados que acompanham ali as taxas de juros. Mas existe uma parte também que tem multimercados. E os multimercados com perfis mais conservadores para realmente buscar uma rentabilidade melhor, mas sempre visando, acima de tudo, a segurança. E a gente também sugere que você coloque a parte em pré-fixado, onde vai saber uma rentabilidade exata que vai ter. Inflação, para proteger seu capital da inflação, ter uma rentabilidade real. E valores menores em renda variável, local e internacional, buscando uma melhor rentabilidade. A gente vai ver aqui que são perfis mínimos, coisas de 5%. E fundos imobiliários são interessantes para compor a carteira, porque eles são investimentos que pagam dividendos mensais, tem baixa volatilidade quando a gente compara a ações, por exemplo. Então, esse aqui é um modelo de uma carteira defensiva. Já para a carteira ofensiva, o foco está maior em multimercados e renda variável. O objetivo realmente é marcar gols sem esquecer da defesa, que aí a gente tem os pós-fixados ali com esse objetivo de ter essa defesa e também uma reserva de oportunidade. O foco é aproveitar as oportunidades que aparecem no mercado financeiro eventualmente. Aqui nós temos o grande segredo de investir bem, de investir melhor, que a gente chama de asset allocation, ou seja, diversificar os seus investimentos. Essa expressão, o último almoço grátis. Então, tem um economista chamado Milton Friedman que fala que não existe almoço grátis. E a gente pode dizer que a diversificação seria o último almoço grátis. A diversificação vai fazer com que você se proteja, mas vai fazer com que você também avance, potencialize o retorno do seu patrimônio. E como a gente disse lá atrás, hoje mais do que nunca é muito importante você cuidar dos seus investimentos, especialmente por conta de inflação, de crises, de problemas políticos. Você que realmente precisa estar no controle sobre os seus investimentos. Então, asset allocation é uma estratégia para aumentar os rendimentos e diminuir as chances de perda. Então, o mercado hoje é um, daqui a 2, 3 anos é outro. Investir agora e saber em quem investir daqui a 2, 3 anos é fundamental para você realmente proteger, acima de tudo, mas para que você veja realmente um avanço no seu patrimônio, nos seus investimentos. Então, essas são as dicas, espero que tenha ajudado bastante. De fato, são várias informações, mas a gente vai fazer várias palestras de assuntos que são importantes para você, de assuntos como a gente vai fazer uma palestra focada apenas em renda fixa, apenas em fundos imobiliários, mas aqui, nosso grande objetivo é que quando for ofertado um investimento para você, você saiba se realmente aquele investimento faz parte do seu perfil, dos seus objetivos, das suas necessidades. Agradeço a atenção até agora, por todas essas informações que a gente passou. Se você precisar entrar em contato, está aqui o meu telefone, você pode me ligar, pode me mandar um WhatsApp, tem o meu e-mail, tem um site também que eu mando dicas de investimentos. Muito obrigado pela atenção, desejo aí muita proteção, muita saúde para você, para a sua família. Um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau!